Evite se envolver com culturas mundanas. Afaste-se de igrejas que se conformam com os padrões da sociedade atual. Algumas igrejas, hoje em dia, são tão mundanas quanto o próprio mundo. Elas estão aceitando e até mesmo endossando o pecado simplesmente porque é aceito pelo mundo. Existem igrejas reais que estão sendo influenciadas e controladas pelo espírito do anticristo. Quando você olha para essas igrejas, elas não parecem diferentes de uma boate. Elas estão escravizadas por este mundo e não estão apaixonadas pelo Senhor Jesus Cristo, mas sim pelo mundo. 1 João, capítulo 2, do verso 15 ao 17, nos diz assim: Não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que está no mundo, as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e o orgulho da vida, não vem do Pai, mas do mundo. O mundo e tudo que nele há passarão, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Fuja das igrejas que estão apaixonadas pelo mundo. Evite aquelas que não falam sobre pecado. Nessas igrejas, você pode frequentar por um ano inteiro sem ouvir uma única mensagem sobre o pecado. Você pode ouvir sobre o quanto Deus abençoará você, o quanto você é maravilhoso, sermões que alimentam sua autoestima, mas nunca ouvirá a palavra pecado. No entanto, o pecado é o maior problema, tanto seu quanto o meu. Evite igrejas que não falam sobre o pecado, que aceitam o pecado e que os pastores agora pregam o que as pessoas querem ouvir. Certa vez, vi uma igreja fazendo uma pesquisa na comunidade local, perguntando o que as pessoas gostariam de ver mais na igreja e quais os tópicos elas não querem ouvir. Uma igreja não deveria ser moldada pelo que as pessoas querem ouvir ou não. Uma igreja deve ser moldada pelo que a Bíblia diz e somente pela Bíblia. Alguns pregadores estão mais interessados em atrair pessoas para suas igrejas do que salvar a alma para o céu, e isso é extremamente prejudicial. Em alguns lugares, essas pessoas não estão interessadas em onde a sua alma estará após a morte. Elas só se importam com o seu dinheiro e com o bem-estar. Estou aqui trazendo a você essa mensagem e dizendo para que você não ame o mundo, mas ame unicamente a Deus. Ame a Ele e sua fidelidade. Ame a Ele e sua bondade. Ame a Ele e toda a sua justiça. Frequente uma igreja que ame a Deus e não ama o mundo e as coisas que estão no mundo. Existem igrejas que estão escravizadas a este mundo. Elas fazem o que a sociedade faz, adotam o que a sociedade adota e endossam o que a sociedade endossa. O que faz você pensar que quando o anticristo vier e a marca da besta for forçada a aceitar no mundo, essas igrejas não aceitarão e endossarão essa marca? Esses lugares já estão alterando os padrões bíblicos para se adequarem às normas sociais. Acredito firmemente que quando a marca da besta chegar, haverá igrejas e pastores que irão encorajar e endossar a marca da besta para suas congregações. Se eu te pedisse para você mencionar ao menos um pregador que você acha que aceitaria a marca da besta, tenho certeza que você encontrará ao menos um. Atualmente, muitos vivem em tempos difíceis e corruptos. Estamos em uma época perigosa, onde há uma prevalência de espíritos sedutores. Doutrinas malignas estão se tornando dominantes. Em diversas igrejas ao redor do mundo, há uma tendência muito preocupante. Elas estão atraindo grandes multidões, pregando mensagens que agradam o público em vez de desafiá-los espiritualmente. O propósito da igreja vai além de autoaperfeiçoamento ou de busca por riqueza. Sua principal missão é aprofundar o relacionamento individual com Jesus Cristo, proclamando o evangelho transformador da salvação.
Uma igreja, independentemente de sua localização, deve servir como um farol espiritual para a sua comunidade, apontando para Jesus Cristo e seus ensinamentos. Há uma preocupação crescente de que a igreja esteja sendo atacada por forças malignas conforme nos aproximamos da segunda vinda de Cristo. É urgente pregar a palavra e repreender e exortar, pois haverá um tempo em que as pessoas não suportarão a verdade, buscando apenas o que lhes agrada. Devemos permanecer vigilantes, perseverando nas aflições e cumprindo nosso ministério, mesmo que isso signifique enfrentar dificuldades. A passagem de 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 5, nos alerta que há igrejas que preferirão ensinar o que as pessoas querem ouvir em vez da palavra de Deus. Paulo nos advertiu que esse momento chegaria, e é evidente que já chegou e está presente há bastante tempo. Cada vez mais as pessoas estão se desviando da sã doutrina e da saudável palavra de Deus, tratando o arrependimento como se fosse um ensinamento antiquado que só aconteceu na Bíblia. Nos dias atuais, somos chamados a nos arrepender e acreditar como a Bíblia diz: venha como você está, mas não diz, fique como você é. Em Apocalipse, capítulo 22, verso 17, está escrito: venha, e quem ouvir, diga, vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, beba da água da graça da vida. Infelizmente, muitas igrejas agora pregam para as pessoas e dizem que elas podem permanecer como estão. Cada vez mais, as pessoas estão sendo levadas para doutrinas criadas pelos homens, enraizadas em desejos carnais. O Evangelho não é uma mensagem fácil de aceitar, porque ele revela quem realmente somos. Alguns dos primeiros seguidores de Jesus reclamaram de alguns dos ensinamentos do Senhor e até se afastaram dele. Em João, capítulo 6, do verso 60 ao 66, muitos dos discípulos de Jesus disseram: este é um ensinamento difícil, quem pode aceitá-lo? Jesus sabia desde o início quem não acreditava e quem iria atraí-lo. Ele disse: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a menos que seja concedido a ele pelo Pai. Desde o início da igreja até hoje, há uma notável tendência nas congregações e líderes de se afastarem do desafio e das verdades difíceis que eram. Então, cada vez mais mudando suas mensagens para se alimentarem com suas normas sociais, mesmo quando essas normas contradizem os ensinos da Bíblia. No interior de cada pessoa há um desejo e anseio por Deus, mesmo que tentem negar e suprir isso, vivendo uma vida insatisfeita. Deus criou em nós uma consciência que é movida e perturbada quando ouvem a mensagem do Evangelho, porque sabe que é verdade. A mensagem do Evangelho aponta para um Deus que nos criou, nos formou à sua imagem e espera que amemos e obedecemos às suas leis. As pessoas lutam com suas consciências que eles dizem, porque sabem que são culpadas e não cumpriram a lei do Deus infinito. O Evangelho nos revela que somos todos culpados, e isso é muito difícil de aceitar. Por isso, muitos preferem ignorar essa verdade e buscar ensinamentos que lhes agradam, evitando assim confrontar a realidade de suas condições diante de Deus. A mensagem do Evangelho aponta para cada um de nós e diz que somos todos pecadores, que falhamos em cumprir as leis de Deus, o eterno e infinito. A consciência humana reconhece essa verdade, mas muitos a suprimem, pois não querem enfrentar as consequências de seus pecados. O Evangelho não é uma mensagem fácil de se ouvir ou aceitar, mas é a verdade que todos precisamos enfrentar. Ele nos chama a abandonar nossos pecados e submetermos a Deus, permitindo que Ele nos transforme à sua imagem. Isso requer arrependimento e fé, um reconhecimento de nossas necessidades de um Salvador e uma disposição de seguir a Deus em obediência.
A mensagem do Evangelho é a mensagem da esperança e da salvação para todos aqueles que acreditam. Convido a você a se inscrever no nosso canal para estar sempre por dentro de mensagens poderosas que temos postado aqui toda semana. Deus te abençoe, a graça e paz, e até o próximo vídeo.